Hoje nós vamos falar sobre poliedros, logicamente dentro da área de geometria espacial. Então, poli significa muitos e edro significa faces. Então, essa é a tradução aí, né, da palavra poliedros. Ou seja, são sólidos que têm muitas faces. Ok, mas tem suas características, né? Então vamos lá. Bom, um poliedro, nós temos aqui as faces, nós temos os vértices, né, que são as quininhas aqui, e nós temos as arestas, né, que são as linhas aqui ou lados. Ok, as faces são formadas por polígonos, né, tipo triângulo, pentágono, hexágono, quadrado e por aí vai. Ok. Bom, nós podemos ter poliedros convexos e poliedros não convexos, né? O convexo é quando ele tem em suas faces polígonos que são convexos. E no caso do não convexo, né, o poliedro, né, não convexo é aquele que tem polígonos o quê? Não convexos nas faces. Tá? Qual que é a diferença de ser convexo e não convexo, né? Para a gente ficar mais tranquilo aqui no entendimento. Bom, observem aqui, ó. Aqui eu tenho uma figura que representa um polígono convexo e observem que quando eu lanço um segmento, esse segmento ele fica totalmente dentro da figura. No caso do polígono não convexo, aqui eu lanço um segmento e parte dele fica fora aqui do polígono. Então, essa é a diferença aí, né, para a gente poder entender o que é um polígono convexo e não convexo, para a gente entender na hora de classificar, de entender, né, de interpretar aqui um poliedro, se ele é convexo ou não convexo. A classificação dos poliedros é de acordo com o seu número de faces. Esse, no caso aqui, como ele tem 4 faces, então ele é um tetraedro. Paralelepípedo, cubo, né, que tem 6 faces, né, nós chamamos de hexaedro. Aqui nós temos o que? Um octaedro, porque 4 faces aqui na parte de cima e 4 faces na parte de baixo, né, então totalizando 8. Enfim, então a classificação vai depender do número de faces. Então, se ele tiver 20 faces, icosaedro, 12 faces, dodecaedro, 10 faces, decaedro, né? 8 faces, que a gente fala do octaedro e por aí vai. Relação de Euler. Essa relação é extremamente importante para a gente utilizar quando a gente tiver que buscar o número de vértices, por exemplo. O número de vértices é extremamente importante para eu conseguir calcular a soma dos ângulos, né, de um poliedro, por exemplo. Enfim, muito útil aqui na geometria espacial. Bom, o que é essa relação, né? O que ele observou? Ele observou que vértice mais fácil é igual a aresta mais 2. E se a gente fizer o teste com esse poliedro aqui, ó, então vamos lá. Quantas faces nós temos aqui, ó, né? Nós temos 8 faces, 6 faces, melhor dizendo, né? 6 faces. Nós temos aqui 4 na lateral aqui, 5 e 6 para o fundo. Nós temos aqui 12 arestas, né? 12 arestas, são os 12 lados aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Com mais 4 aqui do fundo, 8, 9, 10, 11 e 12 que a gente imagina que tem aqui, ó, né? Número de vértices, aquela hora eu confundi faces com vértices. Vértices são 8. São 8 quinas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Substituindo esses valores aqui, ó, então nós estamos falando que 8 mais 6 é igual a 12 mais 2, ou seja, 14. Então, toda vez que a gente vê um poliedro, né, nós podemos usar essa relação aqui de Euler, que vértice mais fácil é igual a aresta mais 2.
A soma dos ângulos das faces de um poliedro. Bom, observe aqui que nós temos o que? Nós temos 8 vértices. E a soma nada mais é que pegar o número de vértices menos 2, sempre assim, vezes 360. Como aqui nós temos 8 vértices, então nós vamos jogar 8 menos 2. Então nós vamos ter 6 vezes 360, que vai dar um total de 2.160 graus. E muitos cálculos que a gente faz, em questões que às vezes pede a soma dos ângulos das faces de um determinado poliedro, olha o que a gente precisa, o vértice. E muitas vezes a gente consegue esse vértice através da relação de Euler, né, que eu falei anteriormente. Bom, agora vamos um pouquinho para filosofia, né? Filosofia e meio que misturado com a matemática. Platão, ele associava 5 poliedros regulares aos elementos da natureza. Então, nós temos aí o que a gente chama aí de poliedros de Platão, né? Que são os 5 únicos poliedros regulares. Aí nós temos aqui, ó, tetraedro, né? Aquele que a gente tinha falado até no início, o octaedro, né? Icosaedro, aqui nós temos o hexaedro e o dodecaedro. Bom, o que ele associava? Quais são os 5 elementos? Ele associava o tetraedro, por exemplo, aqui, ó, como o fogo, né? O octaedro como o ar, o icosaedro como a água, no caso aqui o hexaedro como terra, e o último aqui, ó, o dodecaedro, ele associava ele como universo. E é importante, né, até comentar dentro aí porque Platão foi matemático e foi assim, um dos mais importantes filósofos da Grécia Antiga, né? E ele foi o discípulo de Sócrates, né? Então vamos misturar um pouquinho, vamos falar um pouquinho de filosofia também. Ok, então vamos entender um pouquinho melhor aí desses 5 poliedros regulares, que é comum aparecer em algumas questões. Então nós temos aqui o tetraedro, ele é formado por triângulos equiláteros, né, que são triângulos que têm todos os lados iguais, e ele tem aqui, ó, 4 faces, 4 vértices e 6 arestas. Nós temos aqui o cubo, que também, né, o hexaedro, né, por ter 6 faces, no caso faces são quadrados, e nós temos 6 faces, 8 vértices e 12 arestas. Isso a gente até comentou, né, semelhante na quantidade naquela ilustração bem no início aí. Aqui nós temos o octaedro, que também é formado por triângulos equiláteros, em que nós temos 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. E o dodecaedro, que nós temos aqui pentágonos nas suas faces, no caso, né, sempre associado aqui, ó, 6 faces hexaedro, só reforçando, né, 4 faces, né, nós temos o tetraedro, 8 faces nós temos o octaedro, e no caso aqui, ó, o dodecaedro, nós temos o que? 12 faces que formam o que? Pentágonos. E aqui nós temos o icosaedro, que ele tem 20 faces e que são triângulos equiláteros, e 12 vértices e 30 arestas. E se substituirmos também na relação de Euler, né, vai fechar direitinho aquela igualdade lá. Então, eu até falei no início, né, aqui apenas esses 5 poliedros, né, que são regulares e também chamados de Platão, tá? Eles são de Platão porque ele associou, né, igual eu falei, aos elementos, né, tipo fogo, terra, ar, universo, enfim. Bom, agora outros poliedros de Platão. O que nós falamos anteriormente são os poliedros regulares, né? Porque vocês observaram que tem lá na formação quadrado, triângulo
equilátero, pentágono, enfim. Agora, para ser poliedro, então, assim, a gente pode entender que que todo poliedro regular ele é de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é regular. Por quê? Para ser poliedro de Platão tem algumas regras aqui para ser seguidas e que não precisa ser exatamente regular para ser poliedro de Platão. Então veja esse poliedro aqui, ó. Vamos observar uns detalhes que tem nele aqui, ó. Bom, aqui a gente está vendo que ele não é regular, né? Mas tem as características que a gente comenta sobre poliedros de Platão. Por exemplo, faces com o mesmo número de lados. Olha aqui, ó, todas as faces têm 4 lados. Todas as faces, 4 lados. Não é independente se está no mesmo tamanho, não, mas aqui, ó, faces com o mesmo número de lados. Todos os vértices devem possuir o mesmo número de arestas. Então, olha aqui, ó, pode observar que todos os vértices, todas as quinas aqui, ó, tem quantas arestas? Tem 3, ó. 1, 2, 3, ou seja, 3 arestas passando em cada quina. Essa é outra característica que vai ser um poliedro de Platão. E, obviamente, né, a relação de Euler, né? Então, se a gente encaixar aqui, ó, a quantidade de vértices faces desse poliedro, vai ficar certinho, né? Com aqui, ó, faces, né? Quantas faces? 6 nós temos, né? Os números de faces. Vértices, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Arestas, ó, 4 aqui em cima, 8 aqui, né? 9, 10, 11, 12, que são as linhas, né? E somando aqui a gente observa 14 igual a 14. Então, observe o seguinte, que é muito comum, né? Pode acontecer de questões envolvendo isso, porque todo poliedro regular é de Platão, mas, né, nem todo poliedro de Platão vai ser regular, porque ele basta seguir, principalmente esses itens que eu mencionei aqui, ó, para você estar interpretando o que são poliedros de Platão. Ok? Espero que tenha entendido e que, né, esses comentários que eu venho fazendo aqui, ó, ajudem vocês a entender aí os poliedros. E na sequência eu vou fazer mais aulas aí com relação à geometria espacial, né?